São João Paulo II nos lembra: a cruz é a resposta divina ao mal do mundo. Jesus poderia ter chamado os anjos, afinal ele era Deus, o Filho amado de Deus. Mas ele, por amor de todos nós, ele escolheu sofrer. E por quê? Ele escolheu sofrer para nos mostrar que ninguém está sozinho no sofrimento. Deus assumiu ali na cruz bendita as nossas dores. Se nós entendêssemos esta verdade, se nós soubéssemos realmente naquele momento de dor, de sofrimento, de doença, de incompreensão, de perseguição, de calúnia, naquela hora da nossa queda por causa do pecado ou qualquer outra situação, se nós soubéssemos fazer o exercício da cruz, recordando com a fé aquilo que aconteceu na cruz, se nós lembrássemos da profecia de Deus em Isaías e depois confirmada por São Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, aonde Deus diz em Isaías, São Pedro repete na sua carta: sobre ele caíram as nossas iniquidades, sobre ele caíram as nossas fraquezas, sobre ele caíram os nossos vícios, as nossas tentações. E ali Deus fala, São Pedro confirma: pelas suas chagas nós fomos curados. Se ao invés de ficarmos batendo a cabeça nestas horas de dores, se ao invés de ficarmos de braços cruzados chorando, se ao invés de corrermos atrás desta ou daquela solução, nós entendêssemos, Deus nos deu a solução. E a solução foi colocada naquela cruz bendita no Monte Calvário. Se nós aprendêssemos realmente a viver aquilo que está no centro da nossa fé, aquilo que acontece a cada Eucaristia, no altar onde se renova o sacrifício da cruz, nós venceríamos as nossas tempestades, nós venceríamos os nossos vales escuros, nós nos levantaríamos das nossas quedas, nós jamais viraríamos as costas para Deus, jamais desistiríamos. E por quê? Porque quando nós fazemos o exercício da cruz, nós entendemos, ali Jesus me levou, ali eu fui salvo, fui restaurado. Meus queridos, o rei coroado de espinhos é o Deus que entende nossas feridas. Cada chicotada, cada espinho, cada prego foi o preço da nossa salvação. Na paixão, nós vemos 3 reações diante de Jesus crucificado. E em uma dessas estamos nós. Em uma dessas, Deus está nos chamando a uma reação, a uma atitude. A primeira, o povo assiste de longe, como quem vê, sente algo, mas não se compromete. São aqueles que dizem: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, fui crismado, casei na igreja, etc, etc. Quando eu posso, eu vou. Jesus não morreu quando ele podia. Jesus não morreu porque ele tinha um tempo vago. Jesus morreu por amor. Jesus morreu e se entregou totalmente, e não um pouquinho, aquilo que restava. A segunda reação, um dos ladrões zomba, como quem rejeita a graça, preso à revolta, como aqueles que hoje em dia querem dificultar a pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil, no mundo, de pessoas que tentam impedir que o Evangelho seja anunciado.
tentam criar dificuldades, tentam criar problemas, para que o evangelho não entre no coração das pessoas. Tentam ridicularizar, tentam diminuir, tentam negar, como este ladrão. É preciso que a gente entenda, meu querido e minha querida, este ladrão é aquele que tenta nos influenciar para que a gente não leve a sério a Deus, para que a gente se revolte, se escandalize com Deus. E a terceira posição é do bom ladrão, a pessoa má que reconhece a sua maldade, reconhece o seu erro, se arrepende, como quem enxerga, mesmo no sofrimento, um Deus digno de confiança. E então este ladrão, nós ouvimos no Evangelho, este ladrão diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde aquilo que Jesus quer responder a cada um de nós, porque ele veio por causa de nós, que a gente não perca justamente esta salvação que nos foi oferecida gratuitamente. Jesus diz: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este é o amor que ama, mas ama sem cobrar, que não espera a perfeição, que basta a um coração quebrantado. O bom ladrão viveu no erro, mas ele morreu arrependido. O paraíso, meus queridos e minhas queridas, é para quem? Para quem escolhe Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. É mentira do diabo dizer que todos os caminhos conduzem a Deus. Ah, padre, o senhor vai ser processado porque o senhor está falando isso. Processem Jesus. Processem Jesus, porque ele fala no Evangelho isso. Ele não falou, eu sou um. Ele falou, eu sou o. Significa, é o único caminho. Devemos respeitar os fundadores das religiões sérias. Devemos respeitar os livros destas religiões. Mas Jesus foi diferente de Maomé. Jesus foi diferente de Buda. Jesus foi diferente de Allan Kardec. Jesus foi diferente de Confúcio. Jesus foi diferente de todas essas pessoas que na sua maioria foram pessoas boas. Mas eles eram homens somente. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne, é Deus. Amém? Portanto, não podemos dizer todos os caminhos conduzem a Deus. Um único caminho conduz a Deus, que é o caminho de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, minhas queridas, nós temos que entender. Nós precisamos tomar uma decisão. Esta é a semana que nos chama a uma decisão. Nos chama a sair, como eu dizia na primeira homilia, da indiferença, da mornidão. É a semana que nos chama a viver realmente o Evangelho, para sermos dignos daquilo grandioso que nós recebemos daquele bendito Monte Calvário, aonde foi derramado o sangue precioso do Filho de Deus. Muitas vezes nós conhecemos Jesus, mas não o deixamos reinar plenamente em nosso coração. A cruz é um espelho que nos chama. Quem sou eu diante do crucificado? Quem sou eu diante daquele que morreu por causa de mim? Olhando para a cruz eu me comovo. Olhando para a cruz eu sou despertado. Quem já fez o que Jesus fez por você? Ninguém teria coragem de morrer por você. Teria?
Teria. Ninguém teria a coragem. Mas Jesus morreu. Jesus morreu para que você receba a vida. Quem é você diante da cruz? Um espectador? Um zombador? Ou um arrependido? A paixão nos ensina que não existe ressurreição sem cruz. Hoje as pessoas querem a religião que abençoa. Hoje as pessoas querem a religião que fala você vai ficar milionário. Hoje as pessoas querem a religião muito fácil. Mas só existe ressurreição se a gente morre para o pecado. Falar de pecado hoje não está na moda. Uma vez eu ouvi uma pessoa que eu acreditava ser muito espiritual dizendo: padre, não fala de pecado, afasta as pessoas. Mas no centro da nossa fé está o quê? Não. Jesus morreu na cruz para quê? Pelo pecado. São Paulo vai dizer: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ah, mas agora eu aceitei a Jesus. Ótimo, você é igual um alcoólatra que foi no AA. O alcoólatra sabe que ele será por toda a vida alcoólatra. E se ele beber nem que for uma gota novamente, vai acontecer o quê? Ele vai começar a beber pior do que antes. Nós continuaremos sendo pecadores até o final. Quem estiver de pé, diz a palavra, tome cuidado para não cair. Por isso precisamos do suporte de Jesus Cristo, da oração, da palavra, da Eucaristia, do sacramento da reconciliação, do nosso testemunho, da participação, do amor pela igreja, corpo de Cristo no meio de nós. Não há salvação sem verdadeira entrega. Pegue o seu ramo, levante o seu ramo. Fique com este ramo levantado. E traz um ramo também para mim, rapidinho, por gentileza. Muito obrigado. Reze comigo bem forte. Senhor Jesus, aos pés da tua cruz, eu me prostro. Faça uma reverência. Faça uma reverência. Com o coração rasgado pela dor do teu amor, tu fostes abandonado para que eu nunca mais estivesse só. Foste calado diante das acusações para defender-me com o teu sangue. Diante do Pai, recebestes uma coroa de espinhos, para que eu tivesse a herança da glória. Morreste na cruz, para que eu vivesse. Hoje, Senhor, não quero apenas te admirar, quero te seguir de coração. Não quero apenas contemplar tua cruz, quero abraçá-la como o caminho da minha salvação. Diante do teu corpo entregue, eu consagro a ti toda a minha vida. Meu passado, com suas feridas, meu presente, com suas lutas, meu futuro, com seus mistérios. Toma, Jesus, o que sou, o que tenho, o que espero. Grava-me contigo no madeiro da tua cruz bendita. Desarma em mim o orgulho. Rompe as correntes da incredulidade. Renova-me com o poder do Espírito Santo.
bom ladrão, eu também peço, Jesus, lembra-te de mim quando o mundo me esquecer, quando eu me perder.